Nós vamos falar sobre oportunidade hoje. E o texto diz assim, pois ele diz, essa frase de baixo eu queria que vocês lessem comigo. Vamos ler juntos? Tá pequenininho? Tá pequenininho? Então repete o que eu estou falando. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Vamos ler mais uma vez? Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre oportunidade. A oportunidade que acontece no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Tem uma frase que é assim: a coisa certa, feita no tempo certo, garante o melhor resultado. A coisa certa, feita no tempo certo, garante o melhor resultado. Conta-se uma história de um médico de um dos hospitais mais famosos de São Paulo. Ele estava com a sua equipe de jovens, né? Aqueles estagiários, e ele foi fazer uma operação que para os nossos dias não é tão complicado assim. E ele manjava demais, ele com tanta maestria, ele fez aquela operação, e quando ele concluiu aquele momento da operação, ele falou para os jovens: olha, há 2 anos atrás, talvez nós não conseguiríamos fazer essa operação, porque não havia equipamento e não tínhamos o estudo necessário para fazer. É uma coisa tão simples. E aí alguém disse: mas há 6 anos atrás, talvez se esta pessoa tivesse tomado alguns cuidados básicos, não necessitaria fazer a operação. Alguns cuidados. Às vezes nós erramos e nós achamos que não vai acontecer nada conosco. Quem já passou dos 40 anos sabe do que eu estou falando. Dos 15 aos 30 anos, nós nos achamos super-heróis. Nós não temos medo de nada. Eu estava conversando com um jovem esse dia, tudo dá medo hoje. Eu parei no carro agora pela manhã, eu e o Lucas, e estou ali de manhã, a igreja, cantando lá na frente, perto de casa, e eu estava ali olhando para o Lucas e olhava retrovisor, e uma preocupação, sabe? E eu conversei com um jovem e falei: na minha época, 3 horas da manhã, a gente estava vindo embora de a pé, na boa, parece que nada ia acontecer. Mas eles falam: mas eu faço isso também. Eu falei: então mudou o Sérgio. Não, eu sou da quebrada, sou do bairro, eu sei entrar e sei sair. Eu fico com medo de ir em certos lugares, com medo de briga, de alguma coisa acontecer, alguma situação. Para eles, tudo normal. Eles se adequaram a esse tempo. E dos 15 aos 30 anos, nós nos achamos super-heróis. Acredita em você, eu sou uma tartaruga no carro. Eu já fiz cada loucura. Quem diria que o Neno andava empinando a moto com a Lu na garupa? E a Lu grávida. O Neno, essa cara de Neno que ele tem, quem vê esse homem é a calma, é a cautela em pessoa. O Neno, ele empinava a moto por aí. Vocês acreditam numa coisa dessa? Porque ele não tinha medo de nada. E se nós fôssemos contar tudo o que aconteceu aqui, na vida de cada um, olha, passaríamos o dia inteiro, e com histórias horrendas, aquelas mais dramáticas, desde dançar o axé, né, numa festa, misericórdia, até outras mais aí. Teve irmãos aqui que fez pipi no guarda-roupa. Eu não estou citando nomes, nem olho para as pessoas mais, mas teve irmão que já fez isso. Quanta loucura nós não fizemos. Só que quando nós aceitamos ao Senhor, algo começa a mexer conosco. Aquele espírito de mudança, ou algo mais responsável. É mais ou menos assim: quando você casou com a Mildred, você casou com a Luz e Nete. Tem aquela piadinha, não tem? A Luz e a Nete. Para começar, né? Fora a conta de água, a Sabesp, fora tudo. Só que você, quando vai casar, no sábado à noite você é uma pessoa. No domingo, você acordou, parece que tem uma responsabilidade. Alguém chipou
Um algo a mais, é conta, é responsabilidade, agora ter família, mulher. Na segunda você tem que trabalhar, não dá para dar aquele migué, sabe? A nossa vida começa a mudar. E quando nós começamos a conhecer a Jesus e a ver essa transformação, nós começamos a ver um mundo diferente. Mas eu quero deixar muito claro o seguinte: passamos por tantas situações difíceis aqui, e o Senhor nos deu uma nova oportunidade. Hoje estamos aqui porque temos uma oportunidade de Deus. Esses tempos que estamos vivendo é uma oportunidade de Deus. E hoje eu queria falar sobre igreja. Por que às vezes nós não aproveitamos a oportunidade que Deus está nos dando hoje? Por que deixamos passar pelo meio dos dedos? Talvez os mais jovens só vão entender isso lá na frente. Vai falar, poxa, era tão legal. E aí, por acaso, a Nenê colocou aqui uma situação do início da igreja. Era legal hoje, no dia tinha que pintar, tinha que fazer, né? Era um trabalho, mas era legal. Nós não sabemos aproveitar as oportunidades. E hoje eu queria falar sobre igreja, sobre oportunidade e sobre o que Deus está colocando para nós fazermos no dia de hoje, para que o nosso futuro seja melhor. Porque nós estamos desenhando o que vai acontecer lá na frente. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos aqui, estou vendo ali o Tantanzinho está no colo. Daqui uns dias ele não está mais no colo. Daqui uns dias ele está tocando, tá? O Cisco é um baterista. Eu só estou esperando crescer, não, porque eu acho que não vai crescer muito. Só estou esperando ficar mais responsável. A galera está aí. A TT faz um louvor na casa dela com pente. Vocês estão entendendo? Mas nós não estamos sabendo dar valor. Por que reclamamos tanto? Por que crente reclama tanto da vida? Parece que acontece um algo, sabe? Esse evangelho que foi passado nos últimos tempos. Sexta-feira nós estamos fazendo um culto muito íntimo aqui. Nós estamos falando sobre assuntos bíblicos. Sexta-feira eu fiz questão de não colocar palavras minhas. Só versículos bíblicos para responder questões. Mas são questões que infelizmente não pode se falar mais. É muito delicado falar sobre morte, salvação, vida eterna. Sabe? O mundo precisa saber. Quem determina as regras é a igreja, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós temos que avançar. Agora, se nós entrarmos numa onda, numa outra sintonia, as coisas não vão fluir do jeito que Deus quer que aconteça. Na nossa vida individual, não só no pensamento coletivo como igreja. Amém? Vocês estão entendendo? Dá uma piscadinha para a pessoa do lado, para dar uma cortadinha, mas não fica com o olho piscado não. Pisca e abre, tá bom, Ayrton? O Ayrton tá só pisca, daí, Ayrton, para mim. Eita, joia. Não tá dormindo não, viu gente? Só tô brincando. Hoje não tem ninguém dormindo, graças a Deus. Acho que o friozinho deu uma acordada, né? Vocês estão entendendo? Alguém já passou uma tarde? Isso é coisa de mulher, mas os homens gostam também. Aí tem na caixa, ó Deus me revelando a tua vida. Na tua casa tem uma caixa com um monte de foto antiga, aquelas fotos que a mãe está parecendo a família Adams, e tem aquele tio que hoje já está lá, ô meu sobrinho, minha sobrinha, e ele lá novão com aquela calça pantalona. Ó Paulo, ó Deus falando aí, aquela camisa xadrezona, se a Neiva estiver assistindo, ela vai lembrar da época. E você começa a ver, vem um sentimento de recordação tão bom, não é? Alguém aqui já ouviu alguma vez, poxa, eu era feliz e não sabia. Porque nós não sabemos dar valor ao tempo. Nós não sabemos dar valor ao que está acontecendo agora. Tem pessoas que estão tomando chá de vinagre quando amanhece, quando acorda, com a vida. E o que eu falei é que o crente, ele começa a ir na igreja, esse evangelho que está sendo pregado, é um evangelho tão motivacional que a pessoa quer, eu vou ter, eu quero, eu não sei o quê. E ele tem que entrar num padrão determinado pelo mundo, sabe? Todo mundo tem que ser Gisele Bündchen no mundo, mas na vida não. Agora tem gente quebrando essas regras. O mundo estabelece um padrão, e a Bíblia fala que nós não temos que nos conformar com o pensamento do mundo, temos que nos transformar. Só que nós queremos ver a grama do vizinho e achamos que está sempre mais verde. Você quer ver culto que faz sucesso? É quando você fala no sentimental, Deus falou tanto comigo,
comigo, Senhor. Aí a pessoa fica lembrando daquilo que ela quer, que está longe das possibilidades, fora do processo. Fora do processo. Gente, Neymar só existe um, em 1 milhão. Todo mundo quis ser jogador de futebol aqui. Até o Willa. Vai saber. Lá em Capripó, em Capibariba, da Paraíba, lá no meio da roça, lá jogava umas bolas lá. Jogava, dava umas caneladas, mas jogava. Todo mundo um dia pensou em ser Neymar. Qual dos homens aqui não fez um gol e saiu vibrando sem torcida? E dando soco no ar, não tinha ninguém vendo. Ali, dentro dele já tinha fantasia. E a mulher? Qual mulher já não se maquiou olhando no espelho assim, mas a cabecinha tá, vou ficar parecida com aquela fulana de tal. Era o make, tudo, e você começa. Mas a nossa vida não se desenha dessa maneira. E o Senhor vai falar para você aproveitar a oportunidade de hoje. Eu queria trazer essa realidade que está dentro de você, para a gente expor nessa mesa aqui. Ok? E eu queria que você começasse a fazer as associações daquilo que você é, do que você deseja, com aquilo que Deus está colocando diante de você, para que você seja. Primeiro, nós somos igreja do Senhor. Queremos ser fortes. Temos um grupo lindo, maravilhoso. Nós somos uma igreja diferente. Viu? Você que está me assistindo pela internet. Venha conhecer essa igreja. Todo mundo que vem aqui gosta demais. Eu vou fazer uma entrega aqui. O pessoal da Renovo. Renovo de Utinga. Hoje eu vou pregar na Renovo de Ribeirão Pires. Aniversário da igreja, hoje à noite. A Renovo de Utinga. O pastor Jonatas Fernandes veio aqui. Ele falou, poxa tio, se eu não tivesse igreja, eu ia ser dessa igreja. Falei, pô, os caras são muito legais, a galera, você chega, parece que todo mundo já te conhece. Como é chato você ir numa igreja que tem gente que fica disputando, né? Moda, status, jeito de ser. E aqui nós não temos isso. Nós somos muito comuns. Todo mundo está aí, eu estou falando para você ligar para quem não veio. E aí, amiga, senti sua falta, ô meu parça. Sabadão tem uma resenha na casa do Nenão, vamos estar junto. Isso é da nossa igreja. Não é assim que funciona? Nós temos isso. Aqui nós temos. E quando nós traçamos, algum tempo atrás, um projeto para nós, tem que estar lá dentro. Para nós pensarmos como igreja, na oportunidade que Deus está nos dando, assim como nós pensamos e sonhamos na nossa oportunidade de vida pessoal. Eu já falei aqui sobre o subproduto. Subproduto são as coisas que estão pregando muito por aí. Eu achei legal, eu falei que eu vi um dia desses de madrugada, na televisão, eu estava orando, aí eu liguei lá a televisão por acaso, estava o Pedro Bial entrevistando o Rodrigo Bibo e o David Leonardo. E aí ele começou, eu falei, meu Deus, aí o Rodrigo Bibo é um teólogo que tem um podcast, lá tem um negócio lá, com um grupo muito reduzido, e o David Leonardo, aquela multidão, foto com o Neymar, foto com o padre de Melo, o fulano das quantas, e aquela juventude. E ali eles foram muito joias, quando eles linkaram as ideias. E partiu do David Leonardo, porque o Bial acho que tentou pegar, sabe? Ele falou, como é que pode? Um prega teologia, fala sobre o céu, sobre não sei o quê, é o que nós pregamos na sexta-feira aqui. E o outro fala sobre motivação, sobre bênção, sobre que Deus vai te dar, acredite nos seus sonhos, passe pelo processo. E está lotado de jovens, aquele monte de jovens. Talvez tenha muito mais jovens que quer ouvir a coisa mais, mais macia. Mas o David Leonardo falou, não, mas o evangelho é um só, é uma extensão. Sim, é um subproduto. Agrada-te do Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Agradar-se do Senhor é louvar ao Senhor, servir pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Mas o Rodrigo estava falando da vida. E quando nós caímos nessa realidade que nós vivemos aqui, nós sabemos que temos que orar, temos que jejuar, temos que vir à igreja. Crente vai para a igreja. Temos que fugir do pecado, porque é muito legal você ir numa plateia enorme, onde ninguém te conhece. Aí o camarada fala umas motivações,
Deus falou comigo. Aí sai de lá direto para o pagode. Tem uma igreja aqui no ABCD, o Felipe estava falando, 2 pastores falaram dessa igreja para mim, que os pastores são top, gente. Sai do culto, ele vai com a galera, para a night, e já pede logo uma breja, e tal, e ali está tudo ali. Não conhece vida espiritual. A Rô deu uma risada, acho que ela conhece algum deles já, né? De lá, né, Rô? Ela trabalha na cozinha de um local que funciona à noite, acho que tem pastor frequentando lá, né, Rô? Nem fala, hein? Abafa o caso, Rô. Que coisa, né, Rô? Vocês estão entendendo? Gente, evangelho é céu, evangelho é vida, evangelho é família, evangelho é sonhar também. Evangelho é ter responsabilidade aqui, ter responsabilidade aí. O Danilo com a Simone e o Danilo com a Elaine e com o Tiago. A Elaine, o Tiago, a Simone e o Danilo com a igreja toda. A igreja toda com o mundo. Existe uma sequência lógica e é muito combinativo. Só que às vezes nós não queremos nos adequar a isso. Então a igreja tem uma proposta. E eu queria falar sobre essa proposta nos 20 minutos que ainda tenho. A primeira etapa dessa proposta é conexão com Deus. A ocasião de se arrepender é agora. A próxima, conexão com Deus. Queridos, em Atos 17:30 diz assim, pode aumentar o zoom aí de novo? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu vou ler mais uma vez, acompanhe comigo. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu queria falar sobre a conexão com Deus, para nós termos uma vida equilibrada em todas as áreas, e não perder a oportunidade que Deus está dando. Não pensem vocês que essas pessoas que vão nos lugares tops, eles se acham dignos de estar na presença de Deus com as mãos limpas. O nosso espiritual tem consciência, tem intuição, tem comunhão. E se você não está bem, alguém já chegou mal na igreja. Olha, eu sou crente de pecar. Na minha juventude aí eu sentava lá, parecia que tinha um letreiro na minha cabeça. E pum, pum. Paz, irmão, paz, irmão. Na hora do louvor, meu braço colava. Não conseguia levantar a mão. Porque ainda não estava bem. E eu falava com os jovens da outra igreja que eu pastoreei, que eles falavam que eu era doido, que eu era mais jovem, e eu era mais doido. Aí eu chegava na igreja e dava um berro, glória a Deus, aleluia, gritava que nem um doido. Nossa, pastor, você está doido? Eu falei, quem tem liberdade com o Senhor, quem não deve, grita, bate palma, busca e vai. Quando a pessoa fica meio paralisada, olha, você tem um meio de se expressar. Você quer saber se você está bem com Deus, assim no top? Pega um filme de uma festa da tua família, como é que você se comportou lá? Se você se comportar dessa maneira na presença do Senhor, é que você está liberado. Mas para estarmos assim, é necessário que aconteça essa conexão com Deus. E precisamos nos arrepender das coisas passadas. E a Bíblia está falando, querido, que aquilo que aconteceu no passado, Deus ele não vai levar em conta. Eu sei que você já pecou bastante, eu também. Já fizemos coisas erradas? Sim. Ah, pastor, mas ainda dou umas pecadas aí. Você é pecador não porque você peca porque você é pecador. Temos uma natureza pecaminosa, mas tem que haver responsabilidade. Tem alguns pecados que são pontuais. Ah, pastor, peraí, você está falando que existe pecadinho e pecadão? Não, existe pecado. Só que tem pecados que são premeditados, que você sabe como você deve agir para que não aconteça. E tem pecados que acontecem por circunstância. Agora tem um porém. Existe preços diferentes a se pagar pelos pecados. Vamos lá. De repente eu estou no trânsito, para um cara do meu lado, me dá uma fechada. Aí eu falo, otário. Ponto.
errei. Aí, o Senhor, desculpa, na hora. Qual foi a consequência? O máximo da consequência é se é um pastor amigo meu que me fechou, né? Ah, olha lá, o crente. Ou então se na hora está atravessando ali naquela faixa, a irmã mais fofoqueira da igreja. O pastor fica brigando com os outros no farol. É assim que funciona. Agora, está o jovenzinho com a jovenzinha. Vou usar os jovens como exemplo. No escurinho do cinema, ou no escurinho lá do cantinho lá. Sabe que vai dar. Sabe no que vai dar. Uma hora escapa, gente. Esses namoros de 5 anos, 6 anos, uma hora escapa. Tem que buscar santidade. E escapou e não se cuidou. Aí nasce neném. Olha que consequência. Ambos são pecados. Ambos o Senhor perdoa. Mas nós temos que vigiar. Agora, poxa, mas eu já fiz muita coisa errada no meu passado. É só se arrepender. Como que funciona o arrependimento? Arrependimento não é remorso, tá bom? Porque quando você quer cuidar da sua reputação com Deus, você fica ali todo, né? Ninguém pode saber. Eu já pedi perdão para Deus. Mas se continua fazendo, não houve arrependimento. E eu estou falando de regeneração. Tem um texto de um homem que era muito sábio, um príncipe, chamado Nicodemos, que ele foi conversar com Jesus. Jesus falou, olha, necessário vos é nascer de novo. Ele falou, como nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente? Né? O homem espiritual não conhece as coisas de Deus? Ele falou, não, tem que ser gerado no Espírito. E a pessoa que é regenerada, gerada novamente no espiritual, ela se arrepende dos atos passados, porque o domínio da vida dela passa a ser de uma fonte diferente, não dos sentidos físicos que vêm do mundo e alimenta a alma. Nossa, muito bom. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos. Tem gente que está se alimentando do videozinho do WhatsApp. Ai, que maravilha, emocionou, chorou, mas não teve regeneração, mudança nenhuma. E o evangelho é regeneração, metanoia. Conversão é metanoia, 360 graus, mudança geral. Eu andava para cá, agora eu aceitei Jesus, eu vou andar para cá. É assim que funciona. Evangelho é isso. Ah, mas eu gosto de andar para lá. O diabo também gosta que você anda para lá. Simples assim. Ah, mas eu quero ter uma vida de vitória. Querido, eu já falei aqui, carro, o diabo dá, mas Deus dá também. Verdade? Namorado, casamento, o diabo dá, e Deus dá também. Sim ou não? Casa, o diabo te dá. Deus dá também. Aí você mede por aquela pessoa que não serve ao Senhor e tem tudo. Mas salvação, só Deus te dá. Que adianta ganhar o mundo inteiro. Olha, esse versículo vai virar meme aqui, né? Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que adianta perder o mundo todo e perder a sua alma. Que adianta ganhar a sua alma e perder o mundo todo. Não. Eu quero ganhar o mundo todo e ganhar a minha alma. Mas qual é o mundo que você está querendo ganhar? Sabe, quando você aceita o Senhor, muda as prioridades da sua vida. Por isso que acontece um processo de regeneração. Aquilo que você pensava antes, que estava só ali, ó, quando eu era vendedor, acho que foi o melhor vendedor que andou comigo. A gente vendia filtros de água. Eu aprendi com ele, fui treinar os caras da Lorenzetti, quando lançou. Porque o cara era bom. Terno, passava perfume, o jeito, parecia o Silvio Santos, mas ele enganava todo mundo. O cara era bom. E entrava no carro dele, tinha uma foto de uma Ferrari, uma foto, mas o que é isso? Não, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter. Não era crente nem dessas igrejas aí, hein? Ele falava, vou ter isso aqui, vou ter isso aqui, vou ter isso aqui. Mas de tempo em tempo tinha que aconselhar, porque estava zoado. Sabe, querido, você pode ter o que você quer, mas você tem que cuidar da sua salvação. E para você ter conexão com Deus, repete comigo, conexão com Deus, você precisa se arrepender. E a ocasião de se arrepender é agora. E eu estou falando de oportunidade. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade.
Quando você ver as fotos e o tempo passou, você fala, poxa vida, se eu tivesse feito isso antes, minha vida seria totalmente diferente hoje. Estou te falando do futuro. Ok? Segunda conexão que você deve ter. Com o projeto família. Com as pessoas. Se você é dessa igreja, você deve se conectar com esta igreja. Gente, nós falamos aqui de festa, né? Nós falamos de um grupo de homens salvos, pastores, que é uma bênção. Nós falamos de um negocinho para rebolar o queixo no final. Todo mundo sabe o que é rebolar o queixo? Então tá bom. Um mastiguetes ali. Vai lá e rebolar o queixo, hein? Tem gente que tem um rebolado no queixo, hein? Rebolar o queixo. Tem gente que ainda sai falando, eu gosto de samba, nesse dia eu nem vou. E também não gosto de aglomeração. Tem muita gente, não combina comigo. Sabe? Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu não sou muito fã de festa junina. Olha, vocês acreditam, eu era do samba, eu nunca fui para o carnaval. Eu não gosto de carnaval. Eu nunca fui. E eu nunca fui para festa junina. Nunca fui para festa. Fui uma vez na rua que não era uma festa junina lá, depois que casei com a Cátia. Acho que não era tradição na minha família. Aí teve um negocinho na casa da irmã Kelly GG. Aí todo mundo levou uma paçoca, um bolo, uma pamonha. Gente, eu falei, vou ficar uns 40 minutos, né? Porque eu não sou muito fã. Mas foi tão gostoso lá. Foi tão legal. E valeu de lição. Eu falei, poxa vida, eu preciso, né? Só que tem gente que não quer ter conexão. Não quer se juntar. Sabe por quê? Porque o filtro pessoal é crítico. É muita crítica para uma pessoa só, gente. O filtro pessoal é crítico. Obrigado, Lu. Isso é conexão, Lu. É ranzinza. Nada tá bom. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho N defeitos. E cada um de nós temos N defeitos. Mas quando a gente se encontra, que nem festa de família, a gente esquece o dia a dia. É o momento do encontro, é o momento de curar, é o momento de voltar a conversar, é o momento de ver o que é bom, é o momento de assumir uma responsabilidade, de fazer diferente. Sabe? É assim que funciona. Eu gosto do Tiagão. Só falo mal aqui, né? Vou falar bem hoje. Gosto do Tiagão porque ele está sempre de boa. Ô Tiagão, vamos ali? Vamos. Ah, mas não vai ter um quissuco. Bora! Adoro quissuco. Já tomei quissuco. Ô, vamos ver. Vai ter um pão duro lá. A gente faz uma pastinha lá e coloca na... Ixi, adoro pão duro. E vai, Por que nós não somos assim? Ah, eu não vou com a cara da tia. Não vou com a cara daquela menina. Não vou com a cara do Felipe. Não vou com a cara... Sabe, nós ficamos filtrando, escolhendo. Somos todos iguais perante o Senhor. Estamos aqui para um objetivo comum, de servir ao Senhor. E você tendo conexão com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por todos. O cara estava martelando Jesus na cruz ali. E ele, Pai, perdoa, eles nem sabem o que estão fazendo. A proposta qual é? Vamos reconectar? Vamos. Hoje eu estou falando sobre uma proposta que Deus está colocando diante de nós. É uma mudança, é um recomeço. Ah, mas eu penso assim. Tá bom. Quando se fala de Bíblia, a gente abre mão do nosso pensamento pela Bíblia. Talvez eu sou Grêmio, não sou Parmeira. Eu sou Corinthians, não sou São Paulo. Tá bom. Ah, mas eu gosto das coisas no verde, outro amarelo, outro azul, tá? Sabe, gente, mas tem horas que a gente tem que passar por cima disso, para ter conexão. E essa conexão aqui, ela faz o quê? Vamos lá. A TT chegou ali, estava conversando comigo, saiu, deu um abraço na Lu. Oi, tia, conversou com um ali. Eu falei, mas você está muito linda. Ela falou, é? Eu falei, essa roupa está demais. Ela, né? Já conectou. Aí começa. Daqui a pouco a TT cresceu, gente.
a nossa igreja vai crescer. E eu não estou falando assim porque o meu sonho é ter aquela igreja enorme ou menor. O sonho é fazer a vontade do Senhor, eu tenho que fazer o meu melhor. Se o Senhor me melhorar, talvez melhore. Mas a gente sabe, às vezes eu dou umas broncas no cisco, mas eu amo o cisco. Não consigo ficar sem o cisco. Esses dias o Lê chegou com a Ana, eu falei, cadê, Helena? Não é. Parece, faltou. Faltou. Não é a mesma coisa mais. A gente começa a criar essa conexão. Isso é bom para nós, como igreja. Às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisinhas para estar junto, para participar. Mas tem gente que não abre mão por nada, de nada. Repete comigo: conexão com Deus, conexão com o projeto família. Efésios 2, 19 a 22 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois família de Deus. Queridos, aceitamos ao Senhor, já não somos mais dessa terra, tá bom? Aquela modinha de lá, passou, ficou lá, não serve mais aqui. A nossa pegada agora é outra, conexão. Segundo, crescimento. A oportunidade de nos santificarmos mais uma vez, a oportunidade de nos santificarmos agora. Eu conheço crente que corre na esteira, pessoas que a vida inteira não mudaram de fase, é o mesmo problema, fica atrás, só muda o pescoço, sabe? Esses dias eu estava falando sobre sacerdócio, e aí eu falei sobre aquela pessoa que não tem visão, que não enxerga longe. Falei sobre a pessoa que é o corcunda, o pessoal que está fazendo os 40 dias entende o que eu estou falando, que ele só anda para baixo, só olha para baixo, está sempre triste. Eu falei sobre a pessoa que tinha sarna, se coça, está sempre se coçando. Eu falei sobre a pessoa que tinha um impingem, ou uma ferida, põe Levítico 21, uma ferida, ai, que coisa. Eu falei da pessoa que tem belida nos olhos, não consegue ver as coisas, além daquilo que tem ali, daquela catarata espiritual. Eu falei das pessoas que têm as mãos e os pés quebrados. A pessoa estéril, 18, tá? Levítico 21, 18, acho que é. Estéril, a pessoa que não reproduz, está na igreja, mas não reproduz, tem alguma coisa errada, está faltando conexão. Ah, mas eu chamo, meu amigo não vem para a igreja, minha amiga não vem para a igreja, eu não consigo trazer ninguém. Essa pessoa tem que ver em você essa mudança, falar, eu quero ser que nem esse cara aí, quero ser que nem você, eu estou lá, algo tem que acontecer. No texto que estava aqui na tela, Romanos 6, 19, diz assim, falo isso em termos humanos. Vamos lá, voltei aqui, é porque o tempo vai acelerando, sabe, gente? Vamos lá, Levítico 21, 18. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará para oferecer o sacrifício, sacerdote. 2 Pedro 2 fala que todos somos sacerdotes, nação eleita, sacerdócio real. Você é sacerdote na sua casa, não é só o homem que exerce função sacerdotal. O sacerdote, Israel é sacerdócio do mundo, tá bom? Olha, quando você está no trabalho, você age como sacerdote, porque o profeta traz a palavra de Deus aos homens, o sacerdote oferece a palavra dos homens a Deus, é o sacerdote. Só que se você não tiver essa disposição que se pede aqui, você não vai ser sacerdote em lugar nenhum, porque se você estiver cego, não tiver uma visão, não ver no futuro, não levantar, as pessoas falam, dá para mudar. Olha, mudou, gente, eu era viciado em crack, em cigarro, em samba, em cachaça, em maconha. Só mulher que não. Boemia. Minha mulher está aqui. Tudo isso aí, gente. Tem gente que fala, eu não sei como esse cara mudou. Eu estava falando desse grupo de artistas. Tem um rapaz de um grupo bem famoso, que estava com o Robson, Função. Um amigo do Danilo, que vendeu um apartamento para cheirar. E eles falaram, Bizica, mandou uma mensagem lá da casa do Nino, do Catinguelê. Bizica,
Ó, estamos falando aqui que Deus, o nego branco, o Nino e o Função estavam. Deus é verdadeiro, porque se mudou você, que era tranqueira, os caras me chamavam de Rafael Pilha. Lembra que o Rafael da televisão comeu pilha? Ô Rafael Pilha, me chamava assim, gente. Olha aí, eu tenho que ser a abertura da visão das pessoas. Cego, coxo, aqui ó, olhando só para baixo, nariz chato, ranzinza, de mau humor, tempestuoso, uma hora está bem, outra hora não está, você fica até meio assim. Membros demasiadamente compridos, deformidade do corpo. Ah, quando pega uma coisa para fazer, as outras nada mais servem, fica parecendo aquele animalzinho que muda de cor. Tem um animal que fica mudando de cor, camaleão, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, você fica até meio assim. O homem que tiver pé quebrado ou mão quebrada, que não tem disposição, não tem generosidade para abençoar, quando você fala para fazer alguma coisa, chega na igreja, pô, parece um favor, tem que ficar implorando. Tem gente que você marca 3 vezes um algo para fazer, dá cano, aí o pastor vem 8 horas da manhã, ou fazer algo para alguém. Nós temos que ser sacerdotes. Corcunda, o anão não cresce como? Espiritualmente. Não lê, não ora, não conhece a Bíblia, não busca, não lê um livro. Ó, tiver defeito no olho, que essa catarata, as coisas estão acontecendo ao redor, dentro de casa. Quem é o sacerdote dentro de casa? O pai e a mãe. O crente. Está acontecendo tudo ali, ó, mas ele não consegue enxergar, porque tem catarata, tem belida no olho, não vê as coisas como sendo de princípio espiritual nunca. E eu estou falando de coisas espirituais. Sarna é aquela pessoa que toda hora nada está bom, nada está bom, nada está bom. Aí você convive com essa pessoa, você começa a sentir coceira também, nada está bom, nada está bom, nada está bom. Como é que vai crescer uma pessoa dessa? Impingem, essa impingem aqui são feridas. Ah, mas no meu passado, fulano pisou na bola comigo, meu marido, minha mulher. Ah, eu lembro que começa a relembrar coisas passadas e não permite que haja cura, água parada. E vai a vida inteira e quer ser sacerdote. Ou que tiver testículo mutilado, esterilidade, não cresce, não vai, não vem. Ó, hoje tem um casal que está vindo sempre aqui. A Ana e o Leandro, acho que são os mais bebês da igreja, né? Os mais novos membros da igreja. Eles que trouxeram esse casal já. Tem alguém que você pode trazer. Sabe o que acontece? Domingo levanta todo mundo atrasado. Convida no sábado. Convida na porta. Mas pelo menos dá o recado, porque quando é a vontade do Senhor, essa pessoa vai aparecer aqui. Vamos lá. Romanos 6,19 diz assim: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Estava mó friaca, estava o Danilo e o Tiago comentando de quando eles não eram crentes, que eles ficavam de chinelinho, ó, mais ou menos assim, mas tudo bem. Gente, eu ia de a pé no Elba. Quando está frio, o povo some da igreja. Eu ia de a pé no Elba, 3 horas da manhã, sem medo de nada, para pegar um pino. Na primeira esquina já acabava. Aí eu vinha conversando sozinho de lá até em casa. Brincadeira. Quando tinha uma festa, a mulherada, ó, é um mês comentando do que vai acontecer. Os homens, futebol. Ou foi só eu que cheguei quando era moleque lá, uma chuva, a lama, tinha até peixe dentro do campo. Não, dá para jogar, meu. Um escorregava para lá, outro para cá. Mas quando fala de igreja, quando fala de leitura bíblica, quanto tempo você passa na frente da TV? Eu não tenho nada contra. Minha mulher ama assistir filme. Ama assistir filme. Mas nós temos que ter uma vida comum, sem aquelas mutilações que eu falei, aquela diferença. Agora eu estou só na do filme, esqueceu Deus, esqueceu tudo. E oração, ora para tomar o cafezinho da manhã, ora para agradecer pelo dia. Vai lá no quarto do bebê, da filha, do filho, ora, impõe as mãos, ajoelha. Amém?
Deuteronômio fala assim que nós temos que inculcar a palavra com os nossos filhos, andando em casa, sentado. Isso se chama crescimento. Repete comigo. E para finalizar, amém. O tempo de servir é agora. Repete comigo. O tempo de servir é agora. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Por que que a igreja, ela não fala só do motivacional, da cura da alma, ela fala também da nossa responsabilidade como crente, servo do Senhor, de salvação eterna. Porque está na hora, Jesus está voltando, gente. Os tempos mudaram. Quem é da antiga, olha, tecnologia avançou tudo, globalização. Eu lembro que quando eu era pequeno, Jesus não vai voltar porque o mundo inteiro precisa ouvir falar de Jesus. Você acha que não tem um chinês lá, que tem uma internetzinha lá? Você acha que não chegou Jesus para ninguém? Queridos, Jesus está voltando. E a eternidade vai ser cruel para alguém. Você ama alguém da sua família. Você tem um amigo que é seu parça. Você sabe que as comunhões de boteco é assim, pô, esse mano é meu parça, velho. Aí começa a lembrar as coisas do passado, rever as fotos. Fica assim. Mas quando se trata do espiritual, nós estamos desconectados. Repete comigo, desconectados. Mais uma vez, bem forte, desconectados. Quando se trata do espiritual, não tem conexão. E nós devemos fazer isso. Porque o tempo de servir é agora. Repete comigo, o tempo de servir é agora. E para finalizar, tenho 2 minutos. O tempo de obedecer ao convite do Espírito Santo é hoje. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como a rebelião. O texto diz. Como que endurece o coração? Sabe, queridos, alguém já pregou para alguém que, sabe, está ali sob manipulação? Eu já preguei para uma mulher que estava com a outra amiga, né, sob manipulação, e ela estava conversando, eu comecei a contar a minha vida, ela começou a chorar muito, ela falou, na minha casa está acontecendo o que você passou, meu filho, e tal, e tal, e tal. Quando chegou na esquina, ela já esqueceu tudo o que eu falei, porque a pessoa que estava do lado, ganhou a mente, a gente fala isso. Alguém já tomou uma geral? Uma vez eu tomei uma geral, eu e meu irmão, apanhamos tanto lá no Madalena, e o policial perguntava sempre a mesma coisa, qual que é o seu nome? Aonde você mora? Eu não sei o quê. Aí eu respondia, demorava 20 segundos, ele, qual que é o seu nome? Onde você mora? O seu RG. E ganhando minha mente, para saber se eu não... Para mudar ali a conversa, para querer pegar alguma coisa de mim. A gente falava, ganhar a mente, quer ganhar a minha mente. O diabo está ganhando a mente. E endurece o coração. E aí você ouve Deus falando com você, e quando você chega lá fora, você começa a se comparar com as outras pessoas. E eu não estou falando em comparação nesse momento, eu estou falando para você, olha, o tempo de obedecer ao convite do Espírito Santo é hoje. Porque que quando você recebe a proposta de Deus, você lembra da vida da irmã, do irmão, de outra pessoa, do pastor. A igreja é o local onde tem pessoas comuns. Mas se você quer ser bem abençoado, quer ser bem sucedido, quer ser uma pessoa diferenciada no Evangelho, quer passar pelo processo das conexões, crescimento, santificação, serviço, de vez em quando dá um twin de querer fazer as coisas, e alguém não está percebendo. Mas todo mundo percebe que não está pronto. São regrinhas. Levítico 21, que eu falei sobre essas deformações, foi o que nós estamos tratando, acabamos de tratar no nosso grupo de 40 dias de jejum e oração. Muitos não assistiram. Eu fiz aqui um intensivão. É isso. O sacerdócio é isso. Como que você está nessa avaliação? Será, dentro desse processo todo, da regeneração, vocês
deve obedecer o convite do Espírito Santo. Ele está falando com você. É hoje. Vai mudar? É hoje. Eu quero. Não, realmente. Por que não façam votos de não falar mal, de não fazer comparação, de abençoar a igreja, de criar essa conexão com Deus e buscar mais a santificação, de fazer parte do grupo? Por que não façam votos de um dia estar servindo na casa do Senhor, para que aquele processo que nós falamos na sexta-feira, que é conversão, que é regeneração, santificação e glorificação, aconteça? Por que o Paulo falou: combati o bom combate? Porque ele se converteu, ele teve um encontro real, tiraram as escamas, um anônimo chamado Ananias foi lá, orou por ele. A partir daquele momento, a vida dele mudou completamente. Ele passou a ser outra pessoa. E ali ele falou: não, é isso que eu quero para a minha vida, regeneração. Aí ele passou um tempo em Tarso. Quando ele voltou, ele já estava no grupo. Em Atos 13 fala, ele foi selecionado pelo Espírito Santo de Deus para fazer as viagens. Isso é o que? Conexão de igreja. Barnabé não esqueceu dele. Aí ele começa um processo de santificação e busca, e ajudando muitas igrejas da Ásia, da Galácia, de todas as regiões, e ele pregando o evangelho e falando santificação, santificação. Quando ele ia morrer, ele sabia que o terceiro processo, glorificação, estava nas mãos. Aí nós assistimos o filme, né, Tiago? E choramos, né, Tiago? O filme do... Chorou. Já assistiu, Hélio? Assiste que você vai chorar. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Eu chorei, Elião. O filme do Paulo, um filme novo que saiu. Que lindo! Combati o bom combate, porque passou pelo processo. E o desafio nesta manhã é esse. Repete comigo: oportunidade. Repete comigo assim: digo que agora é tempo favorável. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios